Passa um pra mim, por favor, Juninho. Ó, eu fiz uma linha aí pra gente conseguir visualizar. Semana passada, então, a gente viu a parte do arrebatamento e o que ia estar acontecendo lá em cima, que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, certo? E o começo da tribulação a gente começou a ver que quanto tempo ia durar, que a gente falou sobre as 70 semanas de Daniel. Volta aí pra gente, Juninho. Eu fiz uma imagem que na outra aula a gente falou sobre isso, mas não tinha imagem nenhuma, achei que ia ajudar um pouquinho mais. Só pra gente recapitular. Da onde que a gente tirou que a tribulação vai durar 7 anos? É por conta dessa visão de Daniel, das 70 semanas. E a gente falou que uma semana, a palavra usada ali significava 7 anos, e não 7 dias. Então, se você tem, quando ele falava uma semana, ele estava falando 7 anos. Aí a profecia começa falando pra gente que as primeiras 7 semanas começaram quando? Quando o rei Artaxerxes pediu para Neemias reconstruir a cidade. Disso, esse tempo durou 7 semanas, que eu coloquei ali para vocês, 49 anos. Lembra? Aí depois disso, lá na profecia fala pra gente que até a morte do ungido, que é Cristo, se passaram depois disso 62 semanas. Lembra que uma semana são 7 anos. Então, 62 vezes 7 deu 434 anos. Aí, juntando esses dois, ainda não dá 70 semanas. Falta o quê? Uma semana, que são 7 anos. Por isso que a gente tira daí que a tribulação vai durar 7 anos. Ou uma semana de anos, por conta dessa profecia. Deu para visualizar melhor ali com a imagem? Ficou mais fácil agora, né? Então, beleza. Depois da tribulação a gente tem o milênio e a gente vai ver isso depois na outra aula, não hoje. Na aula de hoje a gente vai começar a ver mais a fundo o que vai acontecer no período da tribulação. O julgamento que vai ter, o sofrimento que as pessoas vão passar. E aí eu trouxe para vocês vão preenchendo aí na folhinha, tá bom? Anotando o que vocês quiserem anotar. Vamos orar para a gente começar? Senhor, muito obrigada por essa manhã, por cada pessoa que chegou aqui hoje. E eu peço que o Senhor nos ajude e nos dê entendimento da Tua Palavra, para compreendermos esses ensinamentos, essas profecias, que com isso a gente possa louvar e adorar o Senhor mais ainda por tudo que o Senhor faz, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Abre lá então em Apocalipse capítulo 6, que a gente vai começar a ver as coisas que vão acontecer. A tribulação, ela tem 2 propósitos. O primeiro propósito é retribuir as nações pelas coisas que elas fizeram, e preparar Israel para a chegada do Messias, que aí eles vão receber o Messias realmente. O sofrimento que vai acontecer com o mundo, com as pessoas sem ser com os judeus especificamente, a gente vai ver primeiro, e depois o que vai acontecer, como vai ser o sofrimento mais específico com o povo de Israel, tá? Todo mundo abriu em Apocalipse 6? Deixa eu abrir aqui o meu também. Aí. A gente vai ler até o versículo... capítulo inteiro, do 1 ao 17. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis
preto e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, mas não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei e vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Aí a gente vai começar a ver, é uma maneira assim, de certa forma figurada, da visão que João teve, de coisas talvez que ele não conhecia ainda na sua época, que podem ser coisas que a gente conhece hoje por conta de tecnologias, de avanços de informação, de conhecimento. Mas imagens assim, de alguma forma que ele tentou descrever do poder de Deus, da força de Deus, de fazer essas coisas no mundo. Então aí a gente tem as primeiras, eles são representados os primeiros aí por selos quebrados, como se esses seres ali no céu quebrassem um selo de maneira figurada, que vai desencadear algum sofrimento ali no mundo. Então, o primeiro que a gente tem, ele é representado no texto que a gente leu por um cavalo branco, né? Pode preencher aí na folha de vocês. É um cavaleiro que está com um cavalo branco. E ele diz que ele vem e traz a paz, né? Força e paz mundial. Como se ele fosse obrigar o mundo a viver em paz. Então, quando as pessoas estudam sobre esse primeiro aqui, provavelmente pode ser o anticristo, porque ele no começo ele vai ter essa aparência meio inofensiva, uma pessoa boa, um vencedor, e ele vai trazer essa paz que de certa forma o mundo está em caos, porque um monte de gente sumiu e ninguém está entendendo o que aconteceu, foi a igreja que sumiu. Então ele vem e traz essa paz. Primeiro, isso que vai acontecer. Aí o segundo também é representado por um cavalo, que é um cavalo vermelho. Pode preencher aí também. E aí ele diz que esse cavaleiro ele sai para guerrear. Pode ser que isso signifique um conflito, uma grande guerra que vai acontecer, um conflito de grandes proporções, porque aí também ele vai tentar trazer, o anticristo vai tentar trazer isso, mas vai ter gente que vai querer liderar, vai ter gente que vai pensar diferente, aí pode ser que eles tenham um conflito de grandes proporções. Por isso a simbologia de um cavalo vermelho, sangue, que sai para guerrear, tá? O terceiro é um cavalo preto, que aí o versículo diz que ele sai para espalhar a fome. E aí, o que vai desencadeando são provavelmente consequências da guerra, né? Se você tem uma guerra, um conflito de grandes proporções, começa a ter um racionamento de comida também. Fala que o cavaleiro tem uma balança na mão. E acho que na
na versão de vocês pode estar escrito no texto lá, um denário, não um dinheiro, né? Denário. Denário era o pagamento de um salário do trabalhador por um dia de trabalho. Então ele diz assim, uma porção de... Como está aí mesmo? 1 quilo? Tem uns que tá uma porção. Aí você pensa assim, uma porção de um alimento por um dia de trabalho. O cara trabalhou um dia para conseguir uma porção de comida. Então quer dizer que vai ter um racionamento de alimentos. As pessoas vão passar fome mesmo, porque vai estar tudo caro, vai estar tudo faltando. E ele também fala no final, mas não estraga o azeite, o vinho, que essas coisas são bem mais caras. Próximo. O quarto é um cavalo amarelo, certo? Sai para matar. E ele diz que o cavaleiro se chama Morte. Provavelmente também, por conta da guerra, você vai ter pessoas morrendo de fome, você vai ter doenças, peste, tudo resultado desse conflito que vai acontecer na Terra nesse começo aí. Então, é uma sequência. Você tem um cara que chega e quer amenizar tudo, apaziguar, e aí vai ter gente que vai concordar, outras nações, e aí você pode esperar uma grande guerra. Por conta disso, racionamento de comida, pessoas passando fome, pessoas morrendo de fome também por conta da guerra também, e de peste, de doenças que podem aparecer nesse momento. Então essa é a representação desses 4 primeiros por cavalos, e os seus cavaleiros. Tá bom? Até aí, tudo bem? Agora os próximos, aí ele vai falando que são selos que vão revelando outras coisas. O quinto é a revelação dos crentes mortos. Que crentes mortos que são esses? São as pessoas que morreram ali no começo da tribulação, mas que elas acabaram entregando suas vidas para Cristo mesmo depois da tribulação, morreram, mas como a gente viu na outra aula, essas pessoas não vão para o céu agora junto com a igreja. Por isso que o texto fala que eles clamam, falando para Deus, quando o Senhor vai vingar o nosso sangue e os dos nossos outros irmãos? Porque eles só vão descansar mesmo, ter os corpos glorificados no final da tribulação. Então João via essas pessoas que morreram sofrendo, clamando para o Senhor trazer essa transformação para eles também, tá? O próximo, que é o selo número 6, a gente vê que vai acontecer vai virar um caos, né? E aí esse penúltimo selo vai marcar o fim da primeira metade da tribulação, porque a gente espera que coisas mais, eventos de sofrimento maior vão começar a acontecer. E no texto ele fala, chegou o grande dia do Senhor, né? É isso mesmo, só para eu não falar errado. Lá no final, lá no versículo 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Então quer dizer que chegou ali o momento que Deus vai colocar um sofrimento maior ainda em cima do mundo. Por isso que a gente diz que marca a metade da tribulação, porque agora o negócio vai ficar mais feio ainda. E fala que o sol vai ficar de luto, a lua também vai ficar preta, a lua vermelha, desculpa, e o sol vai ficar preto. Então é o dia do Senhor chegou de julgamento sobre o mundo, sobre o povo, tá? E o 7º selo, ele anuncia o derramar completo da ira de Deus. E aí, abre aí pra gente ler, só vira uma página aí no texto, capítulo 8, versículo 1. Alguém lê pra gente, por favor. Isso. É como aquelas cenas de filme, que vai acontecer uma coisa grandiosa e fica tudo em câmera lenta, assim, em silêncio, porque aí quem tá lá no céu tá vendo que vai acontecer coisas muito piores ainda no mundo. Por isso que teve esse silêncio de meia hora. E aí, a partir desse último selo, dele vem as 7 trombetas que vão ser tocadas, também anunciando
sofrimento sobre a terra. Então vamos ler em Apocalipse capítulo 8. Está todo mundo em Apocalipse 8 aí? Não sei o que eu fecho. A gente vai ler a partir do versículo 6, tá? E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra, a qual foi queimada na sua terça parte. Queimou-se terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão ainda de tocar. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder dos que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E o parecer do gafanhoto era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os de leões. Tinham coraças como coraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu era seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e viu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos juntos ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, os que sobre eles cavalgavam tinham coraças de fogo, de jacinto e enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Pois por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saiu de suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação e nem dos seus furtos. Vamos ler até
Eu tô lendo, gente, porque aí a gente consegue ver a profecia, ler a profecia mesmo inteira, ao invés da gente só de eu chegar e falar para vocês. A profecia fala isso, fala isso, fala isso, tá? Então, vamos dar uma olhada aí. As trombetas mostram algumas coisas que vão acontecer. A primeira, ele diz pra gente, então, ó, que 1/3 das árvores e da relva de todo mundo vai se queimar. A segunda, né? A segunda, fala pra gente que 1/3 do mar vai se tornar em sangue e 1/3 das embarcações e da vida marinha também vai acabar. O terceiro, não tem pra preencher, né? É uma estrela que ele chama de estrela absinto, que é uma coisa bem amarga, muito, muito amarga. Então ele diz que essa estrela cai nos rios e amarga 1/3 deles. No quarto a gente tem 1/3 dos astros luminosos vai se escurecer. E aí ele diz ai, 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 que a gente leu, né? Que é a sequência dos 3 ais, que são coisas ruins que vão acontecer ali também. O primeiro, que é o quinto selo, né? O quinta trombeta, desculpa, chamado de primeiro ai. Que a gente leu aqui essa descrição de gafanhotos que vão surgir para atormentar. Toda essa descrição aqui que a gente leu desses gafanhotos, desse exército que vai aparecer aí, João tentou descrever de algum jeito, como eu falei no começo, coisas que ele estava vendo ali, que ele não conhecia ainda, né? Então, não significa que eram literalmente gafanhotos, a gente não sabe, pode ser uma máquina de guerra, sei lá, como chama? Não é tanque, é tipo um bicho, fugiu a palavra agora do negócio. É tipo tem na terra, né? E eles têm asas também, né? Então, pode ser tipo um tanque de guerra, não sei, ou helicópteros que ele fala que ele tem cauda também, né? E a coroa, que pode ser as hélices dele lá. Tem gente que fala que é helicóptero também, mas a gente não tem como confirmar. São coisas que a gente acha que ele viu, que ele não conhecia ainda da época dele. E aí ele diz que esses gafanhotos vêm para atormentar. E ele dá 2 nomes ali, ó, que eram os reis deles, Abaddon e Apolion. Esses 2 nomes aí, para vocês, se vocês quiserem, mais para conhecimento, é destruidor ou aniquilador. Então, o líder deles tinha esse nome. Já dá para saber por que eles vieram, né? E é interessante que nesse texto ele fala: os homens buscarão a morte e não encontrarão. Que eles vão ter que sofrer mesmo tudo aquilo lá. Aí o segundo ai, que é a sexta trombeta, né? 1/3 da humanidade será morta. Um exército que aparece, né? Os anjos lá que ele fala que são soltos e eles saem para matar todo mundo. 1/3 da humanidade será morta. E a 7ª trombeta, a gente tem o terceiro ai, que aí anuncia o milênio e o mundo vai ser julgado por Cristo. Essas coisas não é que assim, você tem um dia um cavalo branco vem, na imagem dele lá, né? E acontece isso, aí no outro dia 1/3 do mar se torna sangue. Essas coisas vão acontecendo de maneira assim, simultânea. Tanto os selos, as trombetas e os próximos que a gente vai ver, as taças de ira vão acontecendo e tudo, essas visões que ele teve são coisas, resultados das coisas que vão acontecendo, e aí vai aumentando mais, vai desenrolando mais, trazendo mais caos. Então não é que vem um bicho e faz exatamente aquilo, é que ele viu de uma maneira, ele quis descrever bonitinho assim na sequência, mas pensa que é uma consequências das coisas que vão acontecendo no mundo, das tragédias, e é uma coisa atrás da outra também. E simultâneo às trombetas a gente tem então as taças de ira, que aí a gente tem os anjos que vão receber essa ordem para derramar essas taças, mais para o final também da segunda parte da tribulação. Dá uma olhada lá. Eu vou passar porque tem muita coisa que a gente vê hoje. O primeiro,
Depois vocês podem ler lá em Apocalipse 16. A gente tem um surto de cólera, mas esse surto de cólera ele diz que vão ser para os adoradores da besta, para aqueles que adoram o anticristo, tá? Depois, morre tudo que há nos mares, porque as águas de todos os mares vai se transformar em sangue. E os rios também em sangue e tudo tal. E aí, por conta disso, a água vai ficar imprópria para as pessoas tomarem. Então, não vai ter água própria para consumo, porque toda a água do mar e dos rios vai virar sangue, porque os bichos que estão lá vão morrer também. E aí, o que vai acontecer? A quarta taça lá de ira, o que vai acontecer? Dá poder ao sol de matar por calor excessivo. As pessoas já estão morrendo de sede, não tem água para beber e o sol vai estar mais forte ainda. Então, as pessoas vão morrer de calor, vão morrer de sede, vai acontecer isso com elas. Só da gente pensar também, gente, que Deus controla quanto de raios de sol que estão na Terra hoje, que incidem aqui na Terra hoje, que não matam a gente de calor, né? Por enquanto, que nessa época vai acontecer. Imagina, pense em qual é o controle de Deus sobre as coisas que Ele criou, sobre a natureza, que Ele controla quanto de calor que a gente recebe do sol. E nessa época Ele vai dar poder para o sol para matar por calor excessivo. Então é Ele que tem isso sob o controle das mãos dele. Qual é o poder de Deus, né? A gente vê o poder de Deus nessas coisas também. A quinta taça, a escuridão sobre o reino do anticristo, quer dizer que o negócio vai começar a pegar para ele também, a partir de agora. O que está acontecendo com o mundo, mas ele acha que com ele está tudo bem, agora ele vai sofrer um juízo também. A sexta taça, o rio Eufrates seca, e aí é dito nos versículos que 3 espíritos imundos saem da boca do anticristo, de Satanás e do falso profeta, que a gente vai ver quem é também. Figurado também, né, gente? É uma forma que eles vão começar a chamar os exércitos e a juntar todos os reis do mundo, porque está chegando o final da tribulação e eles vão se ajuntar lá em Jerusalém, que a gente vai ver em outra aula, para a última guerra que vai acontecer. Então, isso que Satanás e o anticristo e o falso profeta vão fazer é chamar todo mundo ali, porque vai acontecer essa batalha final. E aí a última taça traz um anúncio de conclusão, porque o anjo que derrama essa taça fala, feito está, ou consumado está, assim como Cristo falou também, né? Quer dizer que tudo que ele tinha para derramar de sofrimento ali já foi feito. Toda a terra vai estar abalada, porque aconteceu esse monte de coisa. E aí a gente vai ver na outra aula o que vai acontecer no final da tribulação, a última batalha que vai ver, o que Cristo vai fazer com a terra. Então, esses três símbolos, os selos, as trombetas e as taças, mostram os sofrimentos que vão acontecer com o mundo, com as nações da terra, porque Deus está julgando e castigando eles ali no final de tudo. E aí as coisas vão piorando. Tudo bem por aqui? Esses sofrimentos que vão acontecer com a terra? Sim? Alguém quer acrescentar, comentar? Não? Beleza. Esse é o sofrimento da terra. Agora a gente vai ver um pouco do que vai estar acontecendo durante a tribulação, mas assim, não é essa destruição visível que João viu. É mais o dia a dia das pessoas ali, porque a gente vai ter o pessoal lá em Israel fazendo sacrifícios novamente, a gente vai ter um líder mundial, a gente vai ter um líder religioso, mas dessas coisas que vão estar acontecendo no período da tribulação, tá? A primeira coisa que a gente vai ver então, aí para vocês, é chamada de grande religião apóstata. Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 17. Alguém lê pra gente
gente, por favor, até o versículo 6. Alguém lê pra gente, por favor, capítulo 17, do 1 ao 6. Então ele diz aqui pra gente que é uma visão de João também sobre uma mulher que está montada sobre a besta. A gente vai ver mais pra frente que a besta, ainda na aula de hoje, é o anticristo. E essa mulher aqui, ela é caracterizada como uma prostituta para fazer um contraste, assim, um oposto absoluto da igreja de Cristo, que é a noiva de Cristo. Então é uma outra igreja, só que a igreja falsa, a religião falsa, que não é a religião, a igreja de Cristo. É uma personificação que ele faz de todas as religiões sem Cristo. Então ele vai descrevendo ela, caracterizada como uma prostituta, muito rica e influente, persegue os santos, ela tem o sangue dos santos ali nas vestes, vai ser organizada mundialmente. E o nome dela está na testa, no versículo 5 que fala, né? Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações na terra. Os estudos desse texto aqui dizem pra gente que a igreja de Roma é a herdeira dessa grande Babilônia, porque dessa religião da Babilônia foi que surgiram algumas coisas, alguns ritos cristãos que eram pagãos dessa religião, que hoje a gente tem no catolicismo. Não quer dizer que você vai ter uma igreja católica dominando aqui nesse momento, mas é uma mistura dessas religiões que não são cristãs. Mas ele usa essa figura aqui. Também da perseguição do povo de Deus, que é uma coisa marca deles também. A união entre a igreja e o Estado que vai acontecer, porque essa mulher está montada na besta. Então, ela está ali junto com o anticristo, dominando o mundo. Tem um caráter opressor, porque a gente vê que eles vai perseguir os santos, que são as pessoas que vão se converter no período da tribulação. Diz também que ela tem um vestido ali com essas cores e as pedras, e o ouro e tal, pedras preciosas. É como se fosse uma imitação das vestes do sacerdote da Bíblia que a gente tem. O cálice que ela usa na mão também lembra utensílios sagrados. Então é uma falsa igreja para tentar se opor à noiva de Cristo, que é a igreja verdadeira de Deus. Então ela é a religião que vai estar dominando ali junto com o anticristo no período da tribulação. A gente vai ter lá em Israel, o povo judeu vai estar fazendo de novo sacrifícios, oferecendo as coisas no templo. Eles vão reconstruir o templo, que a gente já viu, e aí a partir dali eles vão dominar. Por isso que ele usa esse nome da Babilônia, para trazer pra gente que essa religião assim, totalmente o oposto da igreja de Cristo, e essa caracterização de prostituta é porque
como fala, adulterou com a igreja verdadeira, com Cristo de verdade, e está ali com Satanás. Essa religião, ela vai ser destruída pelo anticristo mesmo. No final ele vai acabar com eles, não vai querer mais saber, porque ele quer se livrar de tudo que vai atrapalhar ele no final também, porque ele está vendo que está chegando para ele. E quem vai julgar esses líderes religiosos também vai ser Cristo, da mesma maneira que ele vai julgar todo mundo. Então, além do anticristo dominando, a gente tem uma religião oficial, vamos dizer assim, do mundo, que vai estar dominando junto com ele, que é representada por essa mulher, essa prostituta. Então, essa é a visão que Daniel teve sobre o mundo religioso no período da tribulação. Alguém tem alguma dúvida dessa parte aqui? Quer comentar? Não? Tudo bem? Então tá, tem bastante coisa pra gente ver. E que o Thiago já falando aqui para ele ver no vídeo depois. Ele deixou só 3 aulas e é muito difícil ver tudo isso em 3 aulas. Vamos para o grande nome da tribulação. A gente vai falar agora sobre o anticristo. Vamos abrir lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Segunda Tessalonicenses capítulo 2. Vamos ler. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais dessas coisas que vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um agora que resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creem na verdade e que tiveram prazer na iniquidade. A gente vê uma descrição aí de Paulo falando sobre o anticristo. Ele chama ele de o filho da perdição, o homem do pecado, ou o homem da iniquidade, o filho da iniquidade também. E aí, essas características que ele vai falando dele, tem uma coisa interessante no versículo 6 e 7, que diz que tem alguma coisa que está impedindo ele, que o detém, que ele ainda resiste até que esse do meio seja tirado. O que isso significa? Que o anticristo não começou a operar ainda, porque quem o detém é o Espírito Santo, que ele está aqui na terra ainda com a igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, for para os céus, o Espírito Santo, junto com a igreja, vai para os céus também. Então, ele não vai estar agindo aqui na terra, o Espírito Santo, da maneira como ele age hoje com a gente, convencendo as pessoas do pecado, salvando. Por isso que vai ser muito mais difícil para as pessoas se converterem no período da tribulação. Então, quem ainda detém ou segura que o anticristo comece a agir de maneira efetiva no mundo? O Espírito Santo, enquanto a igreja ainda está aqui. Esse que o detém, no versículo 6. Tá? E aí a gente tem umas características dele aí, ó. Ele vai negar a Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo também. Vai negar a importância da encarnação de Cristo. Ele vai seduzir, vai enganar as pessoas a adorarem Ele. Ele vai exigir essa adoração para Ele, que a gente vê que ele vai chegar no templo, vai sentar no templo, querendo parecer Deus, como se fosse Deus. Vai imitar
de certo, tentar imitar essa encarnação de Cristo aí, como se ele fosse o verdadeiro Messias, né? No começo ele vai se mostrar amigável com Israel, vai fazer um tratado de paz com eles, mas depois ele vai mostrar quem realmente ele é. A incorporação da maldade, ele é totalmente controlado por Satanás. E por conta disso, para o povo receber ele como judeu, como o Messias, ele tem que ser judeu, sangue judeu e da linhagem de rei, para que eles vejam, pensem que ele é o Messias mesmo. Então ele vai ser, acho que tem Sheol, será judeu, e a encarnação também. Por isso que eu coloquei para vocês que ele aparece depois do arrebatamento, por causa do Espírito Santo. Mais coisas ali, ele vai ter um profeta, igual João Batista foi para Jesus Cristo, ele vai ter um precursor, um profeta que vai falar que ele vai vir também, vai aplicar sanções econômicas, que a gente diz, porque depois a gente vai ler, ele vai obrigar as pessoas a terem uma certa marca para poder comprar comida, para poder comprar roupa, para ter o que eles precisam lá, e quem não tiver não vai poder comprar nada nesse período. E ele mesmo vai ter uma forma de identificação numérica que todo mundo conhece, né? Que é o número 666. A gente não sabe o que isso significa. Tem alguns que falam que nessa época se surgir alguém assim, você pega o nome e conta as letras. Mas é tudo assim, não dá pra gente saber o que esse número 666 significa mesmo. Mas quem estiver aqui, acho que vai e souber disso e não for arrebatado, ou não for crente e já souber dessas coisas, a hora que vê, acho que vai cair a ficha, assim, isso que significa o 666, eu acho, né? Que não tem como a gente saber, mas é uma identificação dele, para gente saber quem ele é. E, como eu falei, ele vai exigir essa veneração divina como se ele mesmo fosse Deus. Ele vai chegar e vai resolver tudo para todo mundo vai querer adorar ele. Esse termo de anticristo, ele aparece nesse texto aqui e em um texto de 2 João. Então, só aparece 5 vezes na Bíblia, o termo anticristo que eu coloquei para vocês. E aí, em outros textos, ele é chamado por outros termos. Ele é chamado de o homem da iniquidade, que a gente viu aqui, o homem do pecado. Daniel chama ele de o pequeno chifre, que a gente vai ver. E em Apocalipse, ele é chamado de a besta, que é o anticristo. Então, abre lá em Daniel 7, acho que dá tempo pra gente ver só esse hoje. Capítulo 7. Daniel 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões de sua cabeça enquanto estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite e vi que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-me arrancadas as asas, foi levantado da terra, posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando e vi outro, semelhante a um leopardo, o qual tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuei olhando nas visões do norte e vi o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados. E nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã.
O seu trono era de chamas de fogo e suas rodas de fogo ardente. Só vou ler até aí, que eu queria só a descrição dos 4 animais. Essa visão aqui de Daniel, que a gente já viu na outra aula, que Daniel é meio que um apocalipse do Antigo Testamento, que ele traz essas profecias que a gente vê sendo cumpridas no Apocalipse. Ele vê a visão de 4 animais, que são 4 impérios, 4 reinos que dominaram sobre o mundo, e o que eles têm a ver com o domínio, com o governo do final do período da tribulação. Então, o primeiro animal que Daniel vê é um leão com asas de águia. E aí ele diz que ele só fala do leão, né? Tinha asas de águia. Foram-lhe arrancadas as asas e posto em pé como homem. Esse leão com asas é uma visão de maneira figurada, tá? Que simboliza o império da Babilônia, que é o império que estava no poder na época de Daniel, quando ele teve a visão. A gente vê em Jeremias, o profeta Jeremias, se referindo à Babilônia como um leão também. Então, esse leão aqui, com asas de águia, simboliza a Babilônia. Era um império muito poderoso, por isso que ele pode usar também como um leão, que é o rei dos animais ali. Essas asas de águia significam a rapidez com que o império da Babilônia estendeu o seu domínio sobre o território ali da época. Então, ele está mostrando uma visão ali das coisas que foram acontecendo até chegar no período da tribulação. O primeiro império ali da Babilônia. O segundo animal que ele vê aparecendo é um urso com 3 costelas na boca, ali no versículo 5, né? Esse urso simboliza, de maneira figurada ali, o império Medo-Persa, que sucedeu a Babilônia ali na história também. E essas 3 costelas simbolizam os 3 reinos que esse império conquistou, que é a Babilônia, o Egito e um outro território chamado de Lídia. O terceiro é no versículo 6. Um leopardo que tinha 4 asas de ave nas costas, né? Esse terceiro império que sucedeu o império da Medo-Persa foi o império da Grécia. E ele coloca o leopardo com asas porque sucedeu com muita rapidez também, como quando quem era imperador ali era o Alexandre o Grande. Então ele que dominou tudo e com muita rapidez com o império da Grécia. E aí ele diz também, tinha esse animal 4 cabeças. Quando Alexandre o Grande morreu, 4 generais substituíram ele, dividiram o reino entre eles. Então, pode ser que esse simbolismo dessas 4 cabeças seja isso que aconteceu com esse império, tá? Aí o último, o quarto, dá tempo da gente terminar, gente, esse aqui, ou vocês preferem que a gente continue depois? Vocês precisam ir embora? Tá. Esse último, então, ele não é identificado, só pra gente ver ele, depois a gente fala mais sobre ele, tá? Diz que ele é muito forte, esses dentes de ferro, quer dizer que é um império muito duro. Então, dizem que é o império de Roma, que sucedeu a Grécia também. E aí ele diz que esse império tinha 10 chifres. E a gente vai ver sobre esses 10 chifres na próxima aula, tá? Depois a gente vê. Porque não dá para começar a falar dos chifres e não terminar. A gente fica para esse finalzinho dessa aula 2 para a semana que vem, só para a gente colocar aqui. Falta falar sobre isso aqui do pequeno chifre, que é o anticristo, e como ele é apresentado em Apocalipse, que é a besta. A gente termina isso na semana que vem e fala do final da tribulação e do milênio, tá bom?